Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Viver Bem. Aqui vocês encontram dicas e informações para que a qualidade de vida possa melhorar. Hoje vamos falar sobre o tema ansiedade. O que é ansiedade, como ela é construída, como ela surge e como a gente pode lidar com ela da melhor forma possível, né? Ela pode ser entendida a partir do ponto de vista da constelação sistêmica. Imagina que a gente tem a Mariazinha. Mariazinha aqui, ela é uma pessoa muito ansiosa, ela é tão ansiosa que ela se vê como uma policial. Ela até tá usando essa roupa de policial porque ao longo do dia dela, ela tá sempre em alerta vermelho, em querendo resolver as coisas e querendo organizar e impor e fazer várias coisas, né, para que ela possa ver as coisas indo bem, de certa forma, né? Então eu vou colocar a Mariazinha. E ela sofre de uma ansiedade muito grande. E ao longo do dia a dia dela, ela interage com várias pessoas. E essas pessoas podem ser, por exemplo, o pai dela aqui, a mãe dela aqui, o esposo dela e a filha dela, por exemplo. E tudo isso é muito interessante que a partir dessas interações com essas pessoas, pode surgir muitas vezes o gatilho da ansiedade, né? Às vezes alguma coisa que o pai dela disse para ela, ou fez com ela, ou até o marido, a filha, ou a mãe, podem dar o gatilho para que a ansiedade surja e aquele medo, aquela insegurança, aqueles pensamentos obsessivos e toda aquela questão de pânico possa surgir, possa de certa forma deixar ela ansiosa e que possa também estimular um fenômeno de reação dela, né, uma reação até mesmo automática da Mariazinha, que está aqui com uma roupa de policial. E como é que isso surgiu, assim, né? Como é que surgiu o fato da Mariazinha ser ansiosa e estar aqui até com uma posição de bastante alerta vermelho, né? Para a vida dela, né? Para a situação dela, com relação com a família, né? Como é que surgiu tudo isso? Com as questões da constelação sistêmica e com todas as experiências que essa vivência mostra, muitas vezes essa parte ansiosa, essa pessoa ansiosa aqui, ela é de certa forma construída de uma forma artificial pela própria pessoa. E muitas vezes essa construção é tão densa e tão forte na vida dela que parece que só a parte ansiosa que vive a vida dela. É a parte ansiosa que toma as decisões, é a parte ansiosa que se interage com os amigos, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a filha, com o trabalho. Muitas vezes essa construção é tão densa que ela vive a vida inteira da pessoa. E muitas vezes a pessoa não consegue nem ver outras partes dela que existem. E como isso é construído, né, isso tem uma origem. E muitas vezes que a gente vê na constelação, a origem disso é um trauma, uma experiência muito frustrante, alguma tristeza, algum sentimento muito profundo de sofrimento que faz com que a pessoa crie uma parte totalmente ansiosa, uma parte interna totalmente ansiosa, uma outra faceta dessa mesma pessoa, que é totalmente ansiosa, para que ela possa viver a vida dela. Muitas vezes a gente tem muitos traumas, muitas experiências negativas, e pelo próprio fato da correria do dia a dia, do nosso estilo de vida corrido e das pressões sociais, a gente não tem tempo
e nem um espaço interessante, um espaço confortável, para que a gente possa rever esses traumas e ressignificar todas as experiências. E mesmo assim a gente precisa fazer as coisas, a gente precisa trabalhar, a gente precisa seguir com a vida, né? E pelo fato da gente ter que seguir com a vida, a gente começa a criar elementos e identidades, até mesmo as identidades ansiosas, para que a gente possa seguir com a vida e, de certa forma, deixar o trauma ou a experiência negativa ou o sentimento de tristeza, aquele vazio interno dentro da pessoa, de lado. E, basicamente, essa pessoa ansiosa, ela surge não como uma parte má dela, ela surge como um sinal de socorro dela. É um sinal de socorro muito grande, muito forte. Um sinal de socorro que diz: me veja, me ajude, por favor. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E muitas vezes a gente negligencia essa parte ansiosa da gente. Muitas vezes a gente toca a vida sem olhar para ela com carinho, com atenção e ver o que está acontecendo realmente. E as nossas vidas, elas seguem como se a gente estivesse equilibrando pratos. Tem um prato da família que a gente está girando, outro prato do trabalho que a gente está girando, e um prato dos relacionamentos sociais que a gente está girando até mesmo com o pé. A gente vai girando pratos e pratos, e muitas vezes a gente não dá conta. Muitas vezes os pratos caem no chão. Muitas vezes a gente perde um ente querido. Muitas vezes a gente tem um casamento falido. Um casamento que, infelizmente, tinha que separar. Muitas vezes a gente passa por situações doloridas. E nesses momentos de equilibrar pratos, esses momentos sofridos, os pratos caem no chão. E daí quando os pratos caem no chão, a gente sofre bastante. E quando a gente não ressignifica e não olha de uma forma apropriada para esses pratos que estão no chão, e a gente tenta montar de novo eles para que possa seguir de novo, muitas vezes isso fica como uma mancha, um sofrimento muito grande, um trauma dentro da gente. E a gente vai seguindo com isso, sem trabalhar com isso, e a gente vai ficando cada vez mais ansioso. A ansiedade cresce de uma forma que começa a causar sintomas físicos, por exemplo, gastrite. E tudo isso vai corroendo a pessoa, tanto por dentro, tanto por fora, pelo corpo, né? E basicamente o que a gente pode interpretar da ansiedade é fugir de si mesmo. Toda pessoa ansiosa, ela foge de si mesma, ela foge de ver as dores internas dentro dela. Mesmo que inconscientemente ela nem sabe que ela está fugindo. Inconscientemente ela nem sabe que tem alguma coisa dentro dela. Muitas vezes a pessoa sempre foi ansiosa e ela nem sabe que ela pode ter uma vida melhor, que ela pode ter uma vida mais tranquila, mais em paz. Porque muitas vezes são várias feridas, muitas vezes é um vazio enorme que a pessoa não consegue nem olhar direito, de tanta dor. E muitas vezes assim, essa dor é tão grande que a pessoa vive uma vida extremamente ansiosa e segue com a vida. E sem poder ver direito, ela acaba ocupando a ansiedade dela e acaba fazendo com que, pensando, né, que a ansiedade dela é culpa das outras pessoas, por exemplo, do pai, da mãe, da filha, do marido. Muitas vezes ela até culpa a ansiedade dela das outras pessoas. Porque fulano não fez aquilo, ciclano não fez aquilo,
era para ter feito isso, mas não fez, tal, e ela fica ansiosa e fica nervosa e até mesmo pode até criar um pânico. Mas a gente tem que entender que a vida é imperfeita. A vida não tem uma equação certa para que possa ser resolvida. A gente tem que entender que a gente não pode sofrer pelas pessoas serem elas mesmas. A gente não pode sofrer com isso. A gente não pode sofrer simplesmente pelo pai, ou pelo irmão, ou pela irmã, ou pela filha, ou sobrinha, ser ela mesma. As pessoas têm erros, as pessoas podem errar e se erra, a gente tem que dar liberdade para as pessoas serem elas mesmas. A gente não pode sofrer pelo fato delas serem elas mesmas. E também a gente tem que dar liberdade para a gente ser nós mesmos também. E principalmente a pessoa ansiosa, ela tem essa dificuldade de reconhecer a si mesma e de olhar para si mesma. Ela tem essa dificuldade. Porque o próprio papel de ansioso, ele é um papel construído a partir de uma fuga de si mesmo. Então o primeiro passo para lidar com a ansiedade é se ver, é se olhar. Ver quais são as feridas internas, quais são os traumas, aquele vazio enorme dentro da pessoa. Que a pessoa de tanta dor não consegue ver. E a partir do momento que essa pessoa ansiosa, ela vira para trás e olha para dentro dela, surge uma pessoa incrível. A Mariazinha, feliz, alegre, relaxada, tranquila, cheia de sonhos e totalmente em paz. Uma pessoa incrível. Que ela consegue se perceber. A partir do momento que começa essa conversa dentro da pessoa, a pessoa não precisa mudar de trabalho, a pessoa não precisa mudar os aspectos externos. É tudo um desenvolvimento interno. A partir do momento que a pessoa consegue se ver, ela consegue olhar para os próprios traumas, consegue olhar para os próprios vazios que estão dentro dela e ela consegue trabalhar isso. E à medida que ela vai trabalhando isso, esses traumas, essas dores, essa parte ansiosa, ela vai sendo abraçada e vai sendo cuidada pela pessoa. E ela vai cada vez mais deixando um palco para que a pessoa, ela mesma, inteira, completa, possa retomar a vida dela. Completa, feliz, tranquila, com mais paciência, com mais tolerância. E a partir do momento que ela consegue ser ela mesma, dentro de um contexto social, familiar, dentro do trabalho, as coisas fluem bem melhor. As coisas fluem assim, de uma maneira assim, incrível. Que a pessoa está completa, inteira lá, fazendo aquele serviço. Não está com pensamento nem no futuro, né? Um pensamento ansioso nem no futuro e nem no passado. Ela está lá, inteira. E eu convido vocês a pensarem, a refletirem quais são os nossos traumas, os nossos sentimentos, as nossas dores que nos fazem ter ansiedade, que nos fazem simplesmente assim, simplesmente sofrer e ter que construir um personagem ansioso, uma pessoa ansiosa, né? Um outro eu ansioso para que possa dar conta das coisas. Quais são essas dores que estão dentro da gente? E a partir do momento que a gente consegue começar a responder essa pergunta, pode surgir outras perguntas e a gente consegue, tijolinho a tijolinho, construir e renovar nós mesmos. Muito obrigado por tudo, agradeço demais por essa conversa. Por favor, deixe seu comentário, quero saber a sua opinião com relação a esse assunto. E deixe seu like e sugestões também de temas para que a gente possa trabalhar. Um grande abraço!